diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a palavra de Deus nos mostra aqui, nesse texto, nesses 3 versículos, a existência de um Deus, que ele é único, mas ele se apresenta de 3 maneiras. Tem outros textos que comprovam isso. E que o Deus Pai, ele dá algumas habilidades, que aqui chama de operações. Nós já ministramos sobre isso, a ministração 10. Seria bom você assistir essas ministrações, irmãos. Tente. Está cozinhando, está lavando, está dirigindo, está no carro, no transporte para o trabalho, não sei. Coloca lá e ouve, porque vai nos ajudar a entender melhor agora. Os dons que Jesus dá, que é o Senhor, a Bíblia chama de ministérios. Nós vamos falar sobre isso um pouco. E os dons que o Espírito dá são chamados de dons espirituais. Eu vou trazer um pouquinho de alguns conceitos, porque em alguns momentos me perguntaram um pouco sobre isso, e eu quis trazer um pouco detalhado para a gente, acho que vai nos ajudar também, antes de entrarmos no tema que vamos trabalhar hoje. Um conceito que eu trouxe aqui é sobre a habilidade, que está ali no versículo 6, que acabamos de ler, né? Aqui, tem algumas traduções que falam operações, outras trazem habilidade, e aí eu coloquei aqui. Vai ter algumas traduções que trazem o nome realizações. Vá abrir sua Bíblia que isso vai te ajudar, tá? O que significa habilidade? É a capacidade natural em realizar algo. Então você tem habilidade para uma coisa específica, é natural. Você faz com muita facilidade, sem precisar tanta coisa, tanto esforço. É uma habilidade, é algo natural para você fazer. Você faz com muita facilidade. Dom. Versículo 4, está lá falando, graça, favor, presente recebido. É quando fala do dom que o Espírito dá. Diz que é um favor que ele nos traz. Então ele derrama na nossa vida um presente, uma graça, algo que eu não mereço ter. Nós até tratamos sobre isso, né? Sobre a questão de muitas vezes a pessoa se afasta e permanece com alguns dons. A gente tratou sobre essas coisas lá, sobre algumas considerações sobre os dons espirituais. No versículo 5 do texto que nós lemos agora há pouco, tem o nome ministério. Ele significa serviço, cargo ou trabalho de alguém. Então, aí está um pouquinho da separação do que Deus derrama no ser humano, do que Jesus derrama no ser humano e do que o Espírito Santo derrama no ser humano. Então, o que Jesus dá, a gente chama de cargo ou trabalho. E vamos estar detalhando. E agora vem 2 conceitos que são muito importantes para a gente. Eu queria que você fechasse o olho um minutinho, desse uma respirada assim para acalmar. E você ficasse bem atento ao que o Senhor vai falar com você a partir de agora. Amém? Chamado. Eu botei aqui versículos, se você quiser anotar e olhar depois. São 2 versículos que falam especificamente sobre o chamado de Deus na nossa vida. O que é um chamado? É uma vocação, é um propósito. São termos sinônimos. E trazendo mais detalhado, é a disposição natural, espontânea, ardente e incontrolável de cumprir, realizar ou viver algo. Você nasceu com um chamado. Eu e você, nós nascemos com um chamado de Deus. Sabe aquela angústia da alma do ser humano? Nasci para quê e por quê? Quando nós nascemos, Deus implantou um desejo ardente dentro de você de viver algo. E isso está relacionado ao seu chamado. É uma disposição, você é atraído àquilo, é atraído àquele ambiente, é atraído àquelas situações. O seu desejo, o seu coração ferve. Você fica irritado, incomodado, você fica chateado quando algo não acontece relacionado àquilo, quando não acontece da maneira correta ou que deveria. Quando você sente algo assim, é porque seu chamado está ligado a isso. Então, o chamado é uma disposição que está dentro de você, sai naturalmente, ela é espontânea, ela é ardente, ela te incomoda, é incontrolável. Você sente um desejo incontrolável de viver aquilo, de se envolver com aquilo. E isso é um chamado que você tem de Deus. E você sabe o que é. Porque Deus fala com você.
Deus fala com você e você sabe que Ele se chamou. Talento. O que significa o termo talento? Por que eu trouxe? Porque são termos semelhantes, às vezes a gente fica um pouco com dúvida, né? Tem um texto que Jesus fala sobre os talentos que Ele distribui, né? Que um dono de um lugar que eu não lembro o nome agora que dá, não sei se foi ele falou bens, ele pega os bens dele e dá para algumas pessoas cuidarem, ele dá para 5, 10, ele divide, né? Ele dá os bens para cuidar porque ele ia viajar e ele pede para cuidar e multiplicar. Esse texto aqui. Algo de valor para adquirir outra coisa. Você tem algo, faça assim com a sua mão direita. Você recebe algo de valor. Aí você segura, faz assim. Isso, você segurou. Agora, se você ficar segurando esse negócio de valor aí, fechado, e não fizer nada com ele, para lá a palavra que Jesus falou. Servo, ele chama de quê? Inútil. Ele diz assim: você não multiplicou, não? Eu vou tomar da sua mão e daquele que multiplicou as 10. E aquele que tinha um que não multiplicou por medo. Nossas inseguranças. Nós trabalhamos isso nas outras ministrações, sobre o medo, a insegurança e diversas outras coisas. O talento está relacionado a bens. Algo que você tem de valor, de grande importância. Nós devemos multiplicar cada coisa que recebemos. Também significa aptidão. Aí eu trouxe aqui algo que é muito importante para mim e para você. Todo o conhecimento que você adquiriu na sua vida até hoje, escola, faculdade, cursos, treinamentos, toda a experiência de vida, feridas, traumas, dores, ausências, traições, seja o que for, toda a habilidade que você nasceu com ela, ou que você desenvolveu por algum motivo, dom, ministério recebido, e aí aqui se encaixa o que Deus te deu, o que Jesus chamou para você ser, que a gente vai falar sobre isso aqui, e que o Espírito Santo te deu. A gente precisa juntar tudo isso para viver um chamado que existe dentro de nós. Você tem um chamado. Tem algo que você precisa cumprir. Tem algo que eu preciso cumprir. E nós precisamos buscar isso de Deus. Eu tenho dúvida, eu não compreendo, eu não sei. Busque. Porque você tem algo para cumprir. Com tudo isso que você recebeu, viveu, querendo ou não. Tudo que eu vivi e que você viveu, Deus quer usar. Então eu tenho uma habilidade para algo, eu tenho um dom para algo. Deus quer que seja usado primeiro para o reino. Primeiro para Ele. Primeiro para abençoar os irmãos. Para depois o meu benefício próprio. Tem algo. Tem pessoas que quando veem questões de missões, ficam, Deus quer que você traga isso para a igreja. A sua chama sobre isso seja trazida para a igreja para poder tocar em outros. A igreja se completa assim. Cada um com um chamado, com uma ardência. Se você traz e compartilha com a liderança, compartilha, a gente vai trazer e juntos nós vamos trabalhar naquilo que você consegue estar à frente como líder. Por quê? Porque queima em você, arde em você. E a gente cresce, a gente se completa, e a gente cumpre propósitos juntos. E Deus se alegra do que a gente está vivendo. 1 Coríntios capítulo 1, 12 e verso 1, a gente leu 3 versículos, não foi? 4, 5 e 6. Está escrito aqui, eu queria que todos lessem comigo. Você pode abrir os seus lábios e ler junto comigo, vamos lá? Acerca dos sexuais, não quero que sejais enganosos. O apóstolo Paulo escreveu, ele diz o quê?
Não fique sem saber o que significam e para que servem e por que existem os dons espirituais. Então é obrigação minha e sua querer saber. Se dedicar a saber. Vai falar sobre isso, que dia que está aqui? Aí isso deveria ser com relação a tudo. Não só com relação a isso, não é verdade? Aí você estuda todo o capítulo. Quando você chega no último versículo, esse capítulo a gente vai detalhar um pouco. Aquilo que não foi dito ainda, a gente vai dizer quando a gente estiver estudando dons espirituais. Vamos ler junto, mais alto um pouquinho? Procurai conhecer os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Ele fala da importância dos dons, que a gente tem que buscar os dons. Ele diz assim, ó, procure com zelo. Deixa eu ver se está aqui. Não. Procure com zelo. Com zelo. Deixa eu ver direito. É com zelo que tem que procurar. Não é de qualquer jeito. Ele diz que você tem que procurar. E quando você procurar, que encontrar, é para você desfrutar e usar. Diz que é para procurarmos e com zelo os melhores. Então tem diferença nos dons. E como é que a gente vai saber se a gente não estudar? Nós vamos estudar, vamos aprender juntos, também? Ore por nós para a gente estudar e trazer para vocês e a gente ir crescendo juntos, amém? E aí ele diz assim, e eu vos mostrarei um caminho mais. E é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Antes da gente entrar em dons espirituais e dons ministeriais, nós vamos estudar sobre algo que é muito mais excelente do que os dons. Que é o amor. Fala assim comigo. Amor. Vou falar desse lado. 1 Coríntios 13. Você pode estudar todo o capítulo, se você puder abrir lá. Ele fala sobre o que é o amor. 1 Coríntios 12 fala sobre dons e ele termina assim. Procure com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar a vocês o caminho mais excelente. E aí é o capítulo 13. Nós não vamos detalhar sobre esse capítulo 13 hoje. Eu vou ler do versículo 4 até o 7, só uma leitura, para instigar bastante você. Ele está detalhando aqui o que é o amor. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso. Versículo 4. Não fica se vangloriando, ele não se orgulha, ele não se porta com indecência, ele não busca os próprios interesses, ele não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente vai estudar sobre o amor, ele não é sentimento, é uma prática. A gente vai precisar praticar o que Deus chama de amor. E o principal lugar para você praticar o amor é na sua casa, na sua família, em casa, as pessoas que você mais convive. Nós ontem fomos tratadas aqui, viemos fazer uma reunião, e glória a Deus pelo que o Espírito Santo fez conosco ontem aqui. Nós somos esmagadas, assim como está lá escrito, né? Que ele pega um vaso e faz de novo, ele não remenda não, ele quebra o vaso todinho, coloca bastante água, que é a água do Espírito. Nós somos quebradas, choramos juntos, brigamos juntas. Brigamos. Não, disse assim, brigamos. Mulheres que somos. Choramos, nos abraçamos e saímos aqui restaurados. Brigamos com os nossos próprios conceitos, com as nossas próprias dores e tristezas. Mas o amor de Deus, que
vem no nosso coração e nos transforma. E recebemos um pouco disso ontem aqui. Só que eu quero te dizer algo que é muito importante. Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz assim: o fruto do Espírito é? Primeira coisa. Esse amor aqui é um amor que eu vou detalhar aqui no próximo slide, é um amor chamado ágape. É fruto de quem? Fruto de quem, gente? Do Espírito. Nós vamos precisar tratar de algumas coisas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos precisar tratar dessas coisas e entender primeiramente algo. O fruto é de quem? Fale alto. Esses frutos aí, que não são esses, é o fruto. É de quem? Do Espírito Santo. O fruto é dele. Eu trouxe uma árvore aqui, eu pedi ajuda, ninguém pode me ajudar. Eu trouxe essa que eu ganhei. Cadê ele? Obrigada. Tá linda, gente. É minha, teu? Ele morre, sabe como ele fica? Todo bobo. Eu e ele, bobo, eu tô bobo. Eu me dei, eu bobo, eu ganhei. Tá aqui uma árvore. Ele disse que faz coquinho esse negócio aqui. Posso comer esse coquinho? Disse que não posso comer esse coquinho. Só os pássaros. Os pássaros comem, né, irmãos? Irmãos, para ela ficar viçosa assim, ela precisa de quê? Primeiramente, fala alto. Fale alto. Não é possível. Fala alto. Ela precisa de água. Ela precisa do sol. Ela precisa de alguém cuidando dela? Precisa. Tá vendo? Por isso que minhas plantas não vêm. Porque eu não fico dando muito amor para ela ficar. Bom dia, como é que você tá? Eu não faço muito isso. Eu não sou uma boa agricultora, um agricultor, né? Quem é o agricultor, gente? Deus Pai. Quem é a árvore? Jesus. Quem é a seiva? Quem é a água que sobe? O Espírito Santo. Os frutos somos nós e o que produzimos. Aí tá, deixa eu te falar uma coisa. Será que é fácil a água cair aqui e subir até aqui? Gente, existe uma lei que te deixa preso no chão. Como é que se chama o nome dessa lei? Lei da gravidade. Vou te dar o microfone, viu? Lei da gravidade. A gravidade faz de tudo para que essa água não chegue até lá as pontas dos galhos. Aí eu vou te dizer, o mundo vai fazer de tudo para que o Espírito Santo não transborde você. Você vai ser atraído ao mundo, as músicas do mundo, as colegas do mundo. O trabalho, o dia a dia. Mas o Espírito Santo é forte. Ele vai contra o mundo para chegar em você, que são os galinhos que foram enxertados na Bíblia. O Espírito Santo, ele vai chegar lá e ele vai produzir o fruto. A planta faz força para produzir fruto. Posso fazer aquilo, Lua? Você vê planta fazendo força para poder produzir fruto, gente? Eu não estou fazendo aquilo. Né? Não. O caule não faz força. Você pega uma videira, que é a comparação com Jesus. O caule não está fazendo força. Vem lá a água com os nutrientes. Chega no galho. Produz a flor, daqui a pouco vem fruto. Ela vem, ó, e depois fruto. Então, como é que às vezes eu não consigo produzir o fruto? Toda vez que eu estudo sobre isso, eu fico triste. O Senhor não é para ser natural, mas é dele. Não é meu. Então, se eu não estiver fazendo o que a gente estudou aqui quarta-feira, qual é a maneira que Deus quer? Como é que a gente se aproxima mais de Deus? Como nós conseguimos nos aproximar mais de Deus? É da maneira dele. Se a gente fizer da maneira dele, flui mais natural. Porque o fruto é dele. Então, nós temos que deixar o Espírito Santo livre. Porque o fruto é dele. Então ele vai produzir em nós
Essas coisas. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O Senhor vai nos ajudar, amém? Então, amor. Amor, ágape, significa amor divino. Aí eu trouxe algumas semelhanças, assim, traduções que você pode encontrar na Bíblia, tá? Caridade, compaixão, misericórdia, sacrifício, entrega total de boa vontade. Aí é comparado à entrega de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, e não é o mundo pecado, mas as pessoas do mundo. Deus amou as pessoas estando em pecado, escolheu amá-las, mas não quer que elas fiquem do mesmo jeito. Ele quer que a gente mude, que a gente abra mão de tudo que for necessário. Tudo que for necessário para ter Ele. Como eu disse para as irmãs ontem, que uma vez eu disse para ele assim: Senhor, se tiver alguma coisa que é mais importante para mim, que eu trago como se fosse mais importante do que o Senhor, eu não quero. Eu quero o Senhor. Tu precisa ser o de mais importante para mim. Nós precisamos que Ele seja mais importante. Relacionamento com ações de zelo, respeito, dedicação, carinho. Quer treinar amor? Faça isso. Você que é homem com a sua esposa. Faça isso. Você que é mulher com seu esposo. É treinar. É praticar. Depois, quem tem filhos, com os filhos. Quem é filho, com os pais. Depois, com as pessoas da igreja. Depois, com as pessoas do trabalho, com as pessoas que você convive. E a parentela. A gente tem parentela, né? Não é sua família, é sua parentela. É um negócio difícil para te dizer, mas você precisa ouvir, tá bom? Minha família, Leonardo, eu quero. E meus filhos espirituais que eu ganhei. Lua, minha família. Minha mãe e minha parentela. Meu pai é parentela. No dia que eu casei, eu abandonei a autoridade dele, aspas, que não é abandonar, e fui para a autoridade dele. Ele é minha família. Por isso, deixar a homem, pai e mãe. Hoje não é encontro de casais, não, né? E agora eu vou tentar detalhar para você aquilo que o Espírito Santo me incomodou. Vamos lá. O que é o amor? É uma forte. Agora você vai ler comigo alto, tá bom? Abre a sua boca. Quero ouvir sua voz. É uma forte, ardente e apaixonada devoção em desejar e fazer o bem. Quando a gente quer o Espírito Santo, e a gente já falou aqui como recebe o Espírito Santo, né? Jesus, eu te preciso como Senhor, como Salvador. Tu és Deus, tu veio no corpo humano. Eu acredito nisso, acredito que o Senhor ressuscitou e que eu preciso de Ti para ter salvação, para chegar no céu um dia. Quando você faz isso, Jesus te dá o Espírito Santo. Ele já te deu. Agora o Espírito Santo crescer em você, aí é a obrigação sua e minha. Ele não vai fazer transbordar o Espírito Santo em nós é que temos que buscar. Ele já nos deu. No dia que você acreditou que Jesus Cristo é Deus, veio num corpo humano, morreu, ressuscitou. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o principal propósito de vida, está lá na ministração 1, que é aceitar ser filho de Deus. Nós aceitamos ser filho de Deus, a gente faz essa aliança com Jesus publicamente. E quando a gente faz isso, a gente recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, você já está pronto para começar a receber dessas coisas aqui. E aí o Espírito Santo ele vai colocar dentro de nós uma forte, ardente, apaixonada devoção, dedicação. Eu vou me esforçar em desejar e fazer o bem para o outro. O que é que a minha esposa mais precisa? Eu não sei. A Bíblia ensina algumas coisas, outras coisas ela vai me ensinar. O que é que meu esposo precisa? Eu não sei. Algumas coisas a Bíblia me ensina, outras ele vai me ensinar. Pode ir. E eu vou ter que buscar me apaixonar por isso e querer viver isso. E como eu não sou capaz e o fruto não é meu, é do Espírito Santo. Se eu não me encher, eu me capacitar, eu não vou amar ninguém. Está entendendo? É buscar pelo Espírito.
Quero ler com vocês esse texto bíblico, 1 João. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 4. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Olha para cá. Isso aqui é uva? É a fruta uva? Aqui é a fruta uva? Não, é um pedaço. Não é a uva mais. Isso aqui é uma uva? Isso aqui que está na minha mão agora que eu mordi metade e comi a metade. É uma uva? Só tem um pedacinho de casca. É uma uva? É um pedaço. Isso aqui é o fruto, parte do fruto. Presta muita atenção nisso, tá? Porque o Espírito Santo, quando vai produzindo, se ele produz em mim um fruto que é mais importante, que é o amor, o restante começa a vir e fluir. Porque o que está aqui é o fruto. É o fruto. Aqui dentro estão todos. São quantos aí? Você contou? Você contou? 9. 9 em 1. É o fruto. O fruto. Está os 9 aqui. Os 9. Então usa muito isso aqui, ó. Para representar. Porque tem gomos. Aí fica fácil, né? Para entender. São 9 gomos formando uma tangerina que não é pocã. Pocã é gostoso, né? Porque fica com azeitinho naquela. A pocã, ela tem ali os gomos. Então, juntos os gomos é a tangerina. Você pega um gomo e diz: aqui é a tangerina, tá certo isso? Aqui é a pocã, tá certo isso? Não. Então aqui. Isso aqui é o fruto do Espírito? É parte do fruto. E o Espírito Santo quer produzir todos em nós. Porque é um que tem que sair. Eu estou no galho, vem lá do Espírito e vai chegar no galinho que sou eu e você. Como é que vai sair? Você tem que passar por mim e por você. Como é que Jesus vai produzir fruto na terra se não for por mim e por você, se nós somos os galhos? Entende? Eu e você somos os galhos, o frutinho só vai sair por nós. Ele não quer produzir fruto mais sozinho, ele só quer produzir através de mim e de você. Amém? 1 João 4,16. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Irmãos, tem uma coisa maior que paralisa o ser humano do que o medo. Você quer ficar livre dos seus medos? Se encher do Espírito. Se encher do Espírito, Ele tira o medo. O amor que vem dele tira todo e qualquer medo. Pois o medo implica em castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você conhece um Deus que é um Deus só de punição, só de castigo, como um pai que só pune e que a criança fique com medo, não é esse Deus que nós temos. Nós temos um Deus que nos corrige, mas que nos ama. E muito. E muito. E quem permanece no medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está inseguro, com medo de praticar e viver o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida, é porque você não está deixando o amor do Espírito Santo te preencher. Deixa Ele te preencher. Se enche dele sem medo. Se enche dele sem medo. Conhecer mais Deus é o melhor presente que nós podemos ter. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele
Temos este mandamento: quem ama a Deus, a mim também. Preciso falar muita coisa? Eu disse: eu saí daqui e eu apanhei o quarto. Você não vai me bater de novo domingo, então eu não vou bater. Não vou bater. A gente tem que amar uns aos outros para conseguir desfrutar do amor de Deus. Amém? Vamos praticar isso? Eu vejo alguém com fome e digo: não, se vive. Não. Se eu tenho para dar, eu tenho para dar. Alegria, chorar, gozo, entusiasmo, prazer, independente de... Vem cá, que negócio mais maluco isso. Você está passando por maior tribulação e você tem que estar alegre? Que situação é essa? É algo que é dele. Então, sabe, algo que às vezes assim, não consigo entender você. Então, um negócio estranho assim acontecendo, e você está apresentando uma paz, assim, você está bem. Você tem sangue de barata? Aí você responde o quê? Não, tenho sangue de Jesus. O povo do mundo esqueceu de barata, né? Mas nós conhecemos que esse sangue é o sangue de Jesus. A gente está triste, humanamente falando, mas dentro de nós tem algo que não deixa a tristeza nos dominar. Aí a gente fala algo que não é bem assim. Eu acho que eu vou ter esse texto aqui para ler, vou esperar para você e depois eu comento. Mais profundo do que felicidade, porque a felicidade é algo momentâneo. Você desfruta de algo ali, foi legal, foi gostoso, mas você quando sai está vazio. Quando você sai daquilo ali, você está vazio. Mas tem uma alegria que ela preenche, é uma satisfação, é um bom humor por bênçãos esperadas ou recebidas. Recebi? Não recebi? É um negócio que a gente não sabe explicar. É porque vem do Espírito, não vem de nós. Para si mesmo ou para? Aí essa é a parte, né, que a gente tem que trabalhar em nós. A gente vê o outro receber uma bênção. A gente arranja dente. Quem arranja dente não é sério, não. Arranjar dente é um negócio do maligno, viu, gente? Agoniou e foi para agoniar mesmo, para você não dormir. Eu botei o microfone bem perto, assim, para você poder ouvir. Então, a gente tem que sentir bom humor, satisfação, quando a gente vê uma bênção na vida do outro. Isso não é do ser humano. Sim, não é do Espírito mesmo, gente. Então o Espírito produz isso em nós. Ele produz isso em nós. Então, gente, dá para ficar sem esse maravilhoso Deus? Dá? Não dá. Nós precisamos dele. Muito, e muito, e muito, e muito, e muito. E aí, eu quero ler João 16 com você. Evangelho de João. Em verdade, versículo 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus que estava falando, principalmente porque os discípulos iam ficar sem ele, né? Jesus ia morrer, eles iam se desesperar. O texto está falando disso, viu, gente? A gente usa para um bocado de coisa, mas o texto está falando disso, especificamente. E aí a gente, às vezes, usa vários ditados aí que a gente pensa que está na Bíblia sem estar. A gente pensa que tem um ditado na Bíblia que diz assim, que eu até comentei ontem a frase exatamente assim. Depois eu cheguei em casa, eu falei um negócio, eu vou ter que corrigir. A tristeza, o que a gente fala que é a tristeza? Salta de alegria. Não tem esse
A tristeza não salta de alegria. Diz que a tristeza vai ser transformada em alegria. A gente pode até saltar, mas não tem na Bíblia a tristeza salta de alegria. Não tem na Bíblia, se eu não me engano, não tem na Bíblia quando até os fios que caem, né? Até a folha que cai. Não, os fios das nossas cabeças todos são contados. Não quer dizer que toda vez que caiu 2, caiu 3. Não, Deus sabe. Ele tem uma consciência tão grande de tudo que ele sabe a quantidade de cabelo que você tem agora e que você vai ter amanhã. E cai tanto, né? A gente fica usando umas coisas assim. E aí, gente, quando eu estava estudando sobre o fruto do Espírito, eu fiz o estudo esses últimos dias aí, passei para o pastor vai olhar. Quando eu estava orando e lendo cada um, depois de estudado, depois de preparado, quando eu cheguei aqui, assim, se sentir feliz, se sentir alegre, aí me veio uma frase assim na cabeça: cansaço. Mas eu estou cansado, mas eu estou cansado, mas eu estou triste, mas eu estou abatido. Eu sei porque essa frase está aqui na minha cabeça toda hora. Faça o que eu estou te mandando, aí eu vou fazer. E vou parar aqui um pouquinho, tá bom? Vou dar uma pausa aí e você vai andar comigo em alguns textos bíblicos, tá bom? Para falar um pouco sobre algo que tem a ver com isso aqui. Que às vezes a gente está tão assim que não consegue permitir que o Espírito Santo desenvolva, se envolva conosco, porque a gente está se sentindo exausto. Eu quero saber aqui quem não se sente cansado. Porque se você perguntar assim, está cansada? Eu deveria ser a primeira a levantar, né? 2 mãozonas assim. Nós estamos em dias difíceis, não é? É um cansaço que parece que habita em nós, né? O negócio veio e ficou, não quer ir embora. E o Espírito Santo me incomodou para trazer um pouco sobre isso para você. Você vai abrir sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 28. Eu preciso ministrar um pouco para você sobre isso. Sobre a questão de manter a alegria e até a paz, que é o que vem depois desse. A alegria, o ânimo. Mateus capítulo 11 e verso 28. Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e quem falou isso? Fale algo. Quem falou isso? Vinde a mim todos. Oba, agora todo mundo que está aqui, tá bom? Vamos todos nós juntos. Vinde a quem? A mim. Jesus. Porque nós estamos nos sentindo assim. Cansados. Com sono. Parece que não tem dormida que tire o sono. Não tem descanso que tire o cansaço. É uma coisa assim meio esquisita que muitos estão vivendo, né? Essa vida de hoje. E Jesus disse assim, que você e eu que estamos cansados e sobrecarregados, que é uma carga sobre outra carga em cima de nós. A gente tem uma carga e alguém vem e fala assim, tá pouca, peraí, deixa eu te dar mais uma. Não, tá pouca, deixa eu te dar mais uma. E parece que nunca vai acabar, né? Jesus disse, Ele nos alivia. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você, você está cansado? Está se sentindo sobrecarregado? Vem para cá. Porque aqui ele vem. Porque ele alivia. Às vezes a gente chega aqui exausto, está cansado, com sono. A vontade que tem quarta-feira de uma pessoa que está cochilando assim, botando a cabeça na parede e fazer. Estou prestando atenção. Estou prestando atenção. Arregava os olhos assim. Daqui a pouco a cabeça vai gastar assim, meu Deus, me encheu, vai dormir. Aqui, colado na parede. Estava exausta mesmo. Hoje eu não vou nem gritar, vou falar baixinho. Porque está cansado. O dia deve ter sido aqueles dias que a gente não consegue nem ficar em pé às vezes, né? Do cansaço, o corpo da gente está dizendo assim, para. Mas Jesus diz assim, ele me alivia. Amém?
Ele traz alívio para nós. Ele traz alívio para a gente. Ele traz. Às vezes tem momentos que é porque a gente realmente está no limite do limite, né? De muita coisa mesmo. A gente realmente precisa parar um pouquinho. Lá em 2 Coríntios, eu quero ler outro versículo, outro texto para você. 2 Coríntios. Jesus quer nos dar descanso, quer nos dar alívio. 2 Coríntios capítulo 4. E o versículo 16, desculpa. 2 Coríntios 4. Coríntios 4,16. Lá está escrito assim: por isso não nos desanimamos. Presta atenção nisso, tá? Ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Olha o que o Senhor está falando conosco. Ele diz que ainda que o nosso exterior, o nosso corpo esteja cansado, desgastado, tem algo que Ele vai fazer dentro de nós para que o nosso corpo fora aguente e a gente não desanime. Então, quando a gente se sente desanimado, a gente precisa lembrar dessas coisas que a gente está lendo aqui hoje. Ele diz assim, ó: por isso nós não desanimamos. Quando eu paro para ler essas coisas, tem hora que eu converso com o Senhor, eu sou sincera. Eu digo, Senhor, nós não desanimamos, a gente desanima e não é pouco não, Senhor. Me ajude aqui a entender a Tua palavra e não ficar dizendo que o Senhor está dizendo é mentira, porque o que o Senhor está dizendo é verdade. Eu sei que é verdade, mas não está sendo a minha verdade. Porque tem dia que eu estou desanimado, até o bagaço. Tem dia que o desânimo me pega. E eu não estou entendendo, me explica. E aí ele vem e explica. Ele diz assim, ó: ainda que o seu corpo, o seu exterior esteja desgastado, seu corpo está cansado, se você buscar de mim, o seu interior vai ser renovado. E aí a minha mente é que manda no meu corpo. O culto é racional. Eu escolho fazer o que Deus diz para mim, independente de como esteja o meu corpo. Se aquilo para mim é necessário no momento, é prioridade, eu entendo aquilo como prioridade, o meu corpo não vai falar mais forte. E eu preciso compreender o meu corpo dentro das minhas prioridades. O que é prioridade para mim? Isso é prioridade, isso é prioridade. Então, peraí, hoje eu não posso fazer tanto isso aqui, porque senão essa é a minha prioridade, eu não vou dar conta depois. Então, primeiro nós temos que trabalhar a nossa mente, o nosso conceito das coisas, as nossas prioridades com as coisas, o que é prioridade para mim. Porque eu vou precisar do meu corpo, o meu interior ele vai sendo renovado. E ele diz, quando você renova o seu interior, e isso não é só renovar espiritualmente, é emocionalmente, é raciocinar, é pensar, e é ter sabedoria, buscar de Deus sabedoria. Né? Eu tenho que buscar dele sabedoria. Ele diz, por isso nós desanimamos. Por isso, Senhor, eu desanimo. E agora? Mas filha, o desânimo vem quando você não consegue colocar o que é prioridade na ordem de prioridade. Aí você vai se desgastar mesmo. Então entenda, seu corpo vai se desgastar. Os apóstolos estavam passando por isso. Ele escreveu aqui por quê? Gente, o apóstolo Paulo, onde ele era apedrejado, ele era xingado, ele era chutado, ele era preso. Paulo, quando escreveu carta Efésios e Filipenses, qual é a carta que fala alegrai-vos, alegrai-vos? É Efésios e Filipenses, agora eu me troquei, uma vez. Alegrai-vos, digo de novo. Sabe onde ele estava? Presinho. Ele não estava passeando a cavalo, batendo papo com os amigos, não. Ele estava preso, gente. Ele diz, alegrai-vos, mais uma vez eu digo a vocês, alegrai-vos. De onde veio aquela alegria de Paulo, que estava preso, mas estava alegre? No Espírito, porque é um fruto dele. Eu não tenho capacidade de ter. Nas minhas tribulações, eu não tenho capacidade nenhuma, gente, de ter alegria. Você tem? Porque eu não tenho. Então eu me prostro e choro diante dele, rasgo toda a minha tristeza diante dele e levanto diferente, porque no lugar da tristeza vai ser colocada alegria. Meu problema não acabou, mas eu não vou
ficar me lamentando e lamoreando o dia todo, porque o Espírito Santo vai derramar em mim alegria. Se eu tenho consciência dessa palavra, eu tenho consciência disso que está escrito, eu preciso buscá-lo para poder eu não fazer o que o meu corpo pede. O meu corpo não pode ser mais forte do que o meu raciocínio, o meu culto racional. Você entende? João 16:33. Lá está escrito: tenho dito a vocês para que em mim tenham paz. Vocês terão aflições no mundo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou assim: vou te dar bom ânimo. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse: tenha bom ânimo. Nós temos que buscar esse ânimo. Gente, já estava difícil. Diz assim: não desanimamos. E agora ele diz: tenha bom ânimo. Eu não tenho que ter só ânimo, não. Ele tem que ser bom. Gente, a palavra não é fácil às vezes para nós, né? Quando a gente está sem buscar o Espírito Santo. Mas quando a gente busca, fica mais fácil. Romanos capítulo 15. Romanos. Josi, pode desligar para mim, por favor, o computador, viu? Eu não vou usar mais. E liga a luz aqui, por favor. Obrigada. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras. De onde vem o bom ânimo, gente? Por isso que a gente está desanimado. Aí o Senhor me respondeu. Eu falei: Senhor, por que às vezes é tão difícil melhorar o meu ânimo? Porque você está lendo pouco, filho. Você está lendo um pouquinho. Dedica mais tempo, mais minutos, mais hora. Ele diz assim: procedentes das Escrituras, mantenhamos a esperança. 15:4. Essa tradução é a tradução NVI, viu? Nessa tradução da outra Bíblia, eu trouxe uma aqui e outra aqui. Está dizendo: para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, perseverança e ânimo vem da palavra. Se eu estiver dedicando tempo de orar e pedindo ao Espírito Santo que me encha e lendo as Escrituras, eu vou ter ânimo, porque é ela que dá. Então, quando eu leio uma história, por exemplo, quarta-feira teve uma ministração da palavra, quando foi na quinta, uma irmã procurou me dar um testemunho de algo aqui, e já o que aconteceu com ela, com a filha dela. Eu fui renovada em ânimo, porque ela falou comigo coisas da palavra que eu tinha ministrado na quarta e do que o Senhor fez na vida dela. Então, o que é a palavra? É o testemunho. Aqui tem testemunhos de homens e mulheres de Deus registrados. Quando a gente lê os testemunhos que estão aqui, a gente é animado. Puxa, Paulo estava desse jeito, e Paulo tinha essa fé, e Paulo tinha ânimo, e Paulo tinha alegria. Eu posso ter também. A gente é renovado em ânimo. Amém, irmãos? Então, se eles puderam ter, por que eu não posso ter? Eu também posso. Se eu buscar isso, eu vou receber. Filipenses. Estou quase encerrando. Filipenses, capítulo 4. Versículo 12 e 13. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tenho muito ou enfrentando a escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem uma tradução que é NTLH que diz assim: com a força que Jesus Cristo me dá, que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer coisa. Ele é que nos fortalece. É Ele. Então, se eu estou buscando
eternidade para nós não perdermos a essência dele. Precisamos dele, gente. Nós nascemos na terra com um único propósito principal de vida: conhecer o Senhor. E depois disso vem diversos outros. Precisamos conhecer o Senhor, querer ter intimidade com Ele, porque foi para isso que nascemos nessa terra. Quando morremos aqui, saímos dessa terra, só vai existir dois caminhos: ou a eternidade com Deus, ou a eternidade com o diabo. Não tem mais um caminho. Ou a gente ensina os caminhos dos nossos filhos, ou a gente quer esse caminho, ou a gente ajuda os nossos filhos e a nós mesmos e a nossa casa a andar nesse caminho. A gente vai viver uma vida toda enganado. A vida não é só isso aqui. Não é só isso aqui. É muito mais do que isso aqui. Nós temos uma função chamada querer Deus aqui e mostrar essa verdade às pessoas. Salmo 138. Salmo 138. Verso 3. Salmo 138, verso 3. No dia que eu clamei, tu me respondeste. E me deste? Força, vigor. Está fraco? Está cansada? Está cansado? Se você clamar, se eu clamar, Ele vai nos dar força. Ele vai nos fortalecer. É promessa dele. Já viu aquela Bíblia de promessa? Quem tiver Bíblia de promessa aí deve estar aí, todo pintadinho nessa parte. Se não tiver, está errado. Porque é promessa. É uma promessa. Fortalecendo a minha alma. É a alma que se abate, é a alma. Não é só o corpo, a alma se abate assim: eu vou fortalecer a sua alma. Irmãos, é promessa. Se a gente pedir a Ele, se a gente clamar, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos dar, Ele vai renovar. Porque quando a gente estiver lendo, aquilo vai ser: qual é a minha função? Como é que eu vou ter ânimo? Buscando a presença dEle, buscando o conhecimento de quem Ele é, querendo mais dEle, eu vou receber isso. É assim que a gente vai ter. Eu quero encerrar lendo Romanos, o último versículo, para a gente poder orar. E temos um momento de comunhão aí no final. Romanos 8. Eu vou ler na NTLH tradução, tá bom? Lá está escrito assim: não resista. Romanos 8:6. Não resista ao que o Espírito está dizendo à igreja. Não resista, não. Eu senti uma dor aqui agora, sabe? Mas para aqui de cabeça baixa. E eu senti, às vezes o Senhor me faz ouvir algumas coisas, Ele faz sentir. Ele me fez sentir algo. Pessoas aqui com resistência com a palavra. Não tem resistência com a palavra. É ruim pra gente isso. Que o Senhor possa nos perdoar. Alcançar nosso coração, a nossa mente. Sabe por que o Senhor está falando conosco assim? Porque Ele não quer ver a gente prostrado. É por isso. Porque Ele não quer ver quando você está cansado, que você fique prostrado. Ele quer que você se levante. Por isso que Ele está te falando sobre isso. E que você saiba fazer a escolha da melhor parte. Como Jesus disse para Maria. Ela escolheu a melhor parte. E Ele não vai ser tirada dela. Entendeu? A gente precisa sentir dor com isso, sabia? Quando a gente resiste, quando a palavra está sendo lida. Ele sente dor e tristeza. Porque Ele quer curar a gente. Ele quer nos melhorar. Ele quer que a gente esteja mais perto dele. É a intenção dele, do coração dele.
Romanos 8, versículo 6, eu vou ler como eu falei com vocês na versão NTLH. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Nós precisamos entender que o nosso culto, irmãos, a Deus, ele é racional. Não é só pelo que a gente sente, pelas emoções. Eu li na tradução em TLH, mas é o mesmo significado que você está lendo aí na sua tradução. Foi Romanos 8,6, se não me engano. Isso, 8,6. Se a nossa mente for controlada pelo Espírito Santo, nós vamos caminhar para a vida eterna e vamos receber paz, que é o próximo fruto que vamos estar, parte do fruto que vamos estar estudando. O Senhor quer nos dar paz, retirar essa irritabilidade dentro de nós. Nós precisamos, nós ficamos assim irritadíssimos às vezes. Eu fico irritada muitas vezes. Eu digo, Espírito Santo, não estou te dando vez. Estou crescendo, né? Onde o Senhor está? Está aqui. 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 Está aqui. E aí eu fico envergonhado. Vou para o meu quarto, chorar na presença dele. Dizer a ele quanto eu sei quem eu sou e quanto eu preciso dele. A gente acordou hoje assim. Depois, quando a gente acordou, levantou, foi tomar café. Muita coisa para fazer, muita coisa. Aí o pastor foi cuidar de Kelly, passou o dia hoje, ajudando muito. Tinha muitas coisas para fazer, para organizar, estudar mais um pouco. Kelly começou a ficar agitada, eu também. Eu olhava para uma, olhava para outra. Digo, peraí. Não dá para a gente ficar assim. Ela estava brincando com ele, mas ela estava agitadíssima. Eu também estava tentando adiantar as coisas. Disse, não. Eu esperei assim, eu falei, vem cá, minha filha. Eu peguei ela no colo, assim, porque às vezes para chamar, botei no colo, eu falei, vem cá. Vamos ajoelhar aqui nós três. Se não der tempo de nada, não deu tempo de nada, não tem importância. Fica sem fazer. Não tiver almoço, frito o ovo, não conseguir terminar, não tem problema. A gente ora, mas a gente precisa que o Espírito Santo tenha a liberdade para nos dar paz na nossa casa. A menina corria para o lado dela, menina, fica. Aí vinha para mim, mas isso aqui, deixa eu estudar, a menina trabalhando. Não, vamos largar tudo aqui. E a gente se prostrou os três ali na presença de Deus. A criança demora para parar a agitação, né? Eu ia ajoelhada orando, ela ficava uma coisa, eu parava de cutucar assim, vem cá. E aí a gente foi se acalmando na presença do Espírito Santo. E a paz reinou. Aí eu vou estudar, os dois brincaram. E daqui a pouco eu estou ouvindo tantas gargalhadas em casa. O que é isso? O Espírito Santo traz alegria ao nosso. Ela se divertiu tanto, riu tanto, que quando chegou perto de mim, ai, gostou da minha, é sono, cansaço, né? Mãe, amanhã foi boa, né, filha? E aí eu fui botar ela para dormir um pouquinho de tarde, eu olhei esse pro relógio. Não vou conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer. Glória a Deus. E aí quando eu estava vindo para a igreja, que eu olhei assim, tudo que eu tinha planejado hoje foi feito. Isso é um milagre. Tudo que eu planejar para um dia ser feito, a gente planeja 500 coisas com tempo para fazer 10, né? A gente quer 500 coisas, com tempo só para fazer 10. Vou fazer isso. Anota na oração. E aí quando eu estava vindo para a igreja, eu parei assim, quando eu entrei na casa. Eu já fiz tudo.
fez tudo que planejou? Por que tudo que eu precisava como ser humano realizar aconteceu? Porque ele foi prioridade. Porque eu olhei para ele, meu esposo olhou para ele e disse: Senhor, não se perdoa. Que a gente achou que a gente ia resolver tudo do dia no nosso braço. Mas foi ele que resolveu tudo. Que tudo flui. Porque nos íntimos da paz. Chegou uma hora que eu cheguei para ele e falou: chega dessa brincadeira de ficar nas costas do pai agora de manhã. O pai daqui a pouco não vai ter mais força. Ele chegou perto da cozinha brincando e já chegou assim: tá acabado, tá exausto, cansado. Ela, mas tá bom essa brincadeira, vai ter outra. Ele faz você rir com outra. Aí foi o momento da mudança, né? Agora não dá mais essa parte, porque o corpo precisa fazer outra coisa. E ela não queria: não, você vai, meu amor, vai ter que mudar. E Deus, ele opera na nossa vida no dia a dia, assim. E quando fazemos isso em família, irmãos, é algo totalmente diferente. Você tem o seu horário, seu marido tem o seu horário, né? Quando a gente faz junto, não é? Acontece algo diferente, né? É diferente. Tem que fluir. E cada um ora um pouco e cada um ministra. E Deus faz. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Vou chamar aqui o pastor Léo. Vamos agradecer a Ele.